Fala pessoal, Fernando da Sports Cars Brasil, e no vídeo de hoje vamos fazer o estágio 2 Perfortec no Golf GTI. A gente já fez a troca de óleo do DSG. Estou aqui no dealer da Perfortec no Rio Grande do Sul, que é o Vargas Car Service. Vou deixar os links aí na descrição para quem tiver interesse. E esse vai ser um vídeo um pouco mais técnico, até vou falar com o pessoal daqui do Vargas, com o Felipe, para a gente trazer alguns dados mais técnicos do estágio 2. Então fica ligado que eu vou mostrar a potência antes e depois e todos os resultados aí para vocês. Então acompanhe o vídeo até o fim. Ó pessoal, então aqui vai o filtro em box e o downpipe para o estágio 2, que elimina o catalisador. É esse aqui, ó, inox, olha só, do Vargas aí, inox 304, que aumenta o fluxo aí e saída dos gases. Também já ganha, só colocando no downpipe já ganha alguns cavalos aí, mas com a calibração muito mais. Fala pessoal, então estou aqui com o Fink do Vargas. A gente vai fazer a preparação estágio 2 nesse carro, mas Fink, como é que é? Tem alguns níveis de preparação que é possível no Golf, né? Isso, nesse caso a gente teria vários níveis para entregar. Estágio 1, que seria somente reprogramação e filtro de ar esportivo. Estágio 2, o padrão, que seria para um uso de combustível gasolina comum, né? Que é o caso agora. Sim. E teríamos que acrescenta daí, além do estágio 1, que vai além da reprogramação e do filtro, teria o downpipe junto também. Sim. E os estágios plus, que seriam um mapa Podium ou um mapa para E70, que daí dá para usar um mix de etanol com upgrade de alimentação, ou somente fazendo um mix sem trocar bomba e bico, que a gente tem disponível, né? Uhum. Então seria um mix de 1 para 1, daria mais ou menos um E55, E60. Sim. Que são estágios mais desenvolvidos para quem procura uma performance maior do carro, mas a gente tem que ressaltar que precisa de uma manutenção, de um cuidado mais específico com o carro. Então, cuidado com vela, manutenção, um uso de combustível de alta qualidade, sempre para evitar algum tipo de dor de cabeça. E após isso a gente teria o estágio 3, estágio 4, que daí variam muito. Até dentro do estágio 2 teria upgrade de intercooler, ou no estágio 3 dá para fazer uma turbina híbrida com upgrade de intercooler, upgrade de alimentação, que nesse caso a gente acha seguro, saudável, até uns 420, 440 cavalos de roda, né? Tá, e no caso aqui eu escolhi o estágio 2, então o filtro, o downpipe, que eu mostrei até nos takes do carro. Isso aí. E o remap, né? A reprogramação no caso vai ser a central do motor e a de câmbio, né? Isso aí. Daí a central do motor vai ganhar potência, vai diminuir o delay do acelerador. Tira o delay do acelerador, tem os pops custom, vai ser o controle de torque por marcha custom também, que é um controle que faz o carro caminhar para frente, só que sem lixar muito o pneu, mas também sem ser lento, parecer que não tem força, né? E daí a velocidade máxima também sem limitador. Isso aí. E aí no caso do remap do câmbio, vai ter as trocas. Faz calibração de embreagem com maior pressão, né? Esse carro, originalmente, a troca na borboleta, ela tem um delay programado já do software original. Sim. A gente elimina esse delay. Além disso, melhora alguns limitadores que o câmbio tem. E pressão de embreagem eu já falei. E o uso do carro em si, parece que, em palavras leigas, parece que o carro te entende mais, né? Entendi. Então, encostou no acelerador, ele sabe se tu quer reduzir a marcha ou se tu só tá querendo um pouco mais de torque para ultrapassar sem reduzir, sabe? Entendi. Então o carro parece que ele casa, ele veste melhor com o teu jeito de andar. Entendi. Então vamos lá, vamos passar o carro aí original e vamos ver quanto que ele vai vir de roda. Fechou. Então pessoal, aqui o Fink tá fazendo a leitura do carro.
Como é que funciona aí, Fink? Explica um pouco pra nós. Nessa parte, então, a gente faz a questão de leitura de ECU e TCU, né? Que nesse caso a gente vai fazer a reprogramação de câmbio e de motor. Então, são identificados todos os parâmetros, versões de software, que nem essa aqui é a 259C002 de ECU, e a versão de câmbio, quando a gente faz a leitura na nuvem, daí, que é feito com autotuner, coloca no site lá no servidor, já pede toda a solicitação para os guris. Então essa é a parte, vamos dizer assim, que o dealer faz, de entender tudo que o cliente quer, de se quer mais pressão de primeira e segunda, se quer pop, se vai usar qual combustível que vai usar. Sim, que nem a questão dos pops que eu te falei e tal. Isso, que daí então tem os pops que é o nosso padrão, e tem os pops custom, que daí seria que, eu quero mais intensificado, eu quero menos, quero só no esporte. Essa versão 2016 e 17 a gente consegue fazer só no esporte. As 14 e 15 a gente faz o upgrade faz a troca da versão de software, né? Bota pra versão do 2017 ECU e TCU, e aí consegue fazer também no esporte. Então daí tem a opção de pops custom, tem a opção de mais pressão de primeira e segunda, tem a opção de deixar ele caminhando legal, né? E essas versões de software, elas vão sendo atualizadas, digamos assim? Variam. Essa versão aqui, a 259C002, é a versão dos 16 e 17. Os 14 e os 15 são versões anteriores, né? Então a gente costuma trazer ele sempre, principalmente se for uma versão mais avançada, um estágio 3 e um estágio 4, traz para a última versão, que sempre são resolvidos alguns bugs ou algumas coisas assim, por isso que eles lançam atualizações, né? Entendi. Cara, muito interessante. Mas o que muda dos 14 e 15 para os 15 e 16 é tipo a central, alguma central do carro, algum módulo? Não, a central em si é a mesma, é Siemens 18.1, e o câmbio é o mesmo daqui a 250 MQB, só que as variações de versão de software mudam alguns parâmetros dentro de ajuste. Então a versão mais desenvolvida que a Perfortec tem hoje é a 259C. Entendi. Então a gente costuma usar esses em todos os softwares que são mais avançados, né? Então, digamos, a gente passou o carro original, daí depois faz a leitura. Tá mandando o arquivo aqui agora, esse é o ITCU. Aí eu vou subir ele no site com todos os parâmetros os parâmetros que a gente combinou, no caso. Isso aí, daí com toda a configuração que a gente combinou, daí a gente testa os pops como é que ficou, se ficou do seu agrado, se não ficou a gente pede um return de novo. Mas no caso daí foi pra eles, por pessoal da Perfortec, daí volta agora o software, grava no carro. Isso aí. Exatamente. E aí a gente passa no Dino pra... Isso aí, daí lembrando também que a gente tem... todos os dealers Perfortec tem o Super Logger, né? Que são, ao invés da gente usar o VCDS, que são só 8 canais por vez que a gente consegue logar, aqui a gente loga todos os canais de uma vez só. Então... Tá, mas espera, o que são os canais? Pergunta de leigo. Então, RPM, velocidade, borboleta, pressão, o torque que tá lendo, a sonda, quanto de avanço que tem, se o carro tá aceitando ou não. Esse carro é um carro, uma geração 3, é legal porque ele tem knock por cilindro, então ele consegue entender quando que o combustível do carro é ruim e ele tira avanço, ele tira ponto de ignição. Mas no caso o knock é a pré-detonação. Isso aí. Combustível, digamos, ruim, tá detonando antes, daí perde potência. Isso aí. Daí ele vem tirando avanço para não prejudicar teu motor. A gente deixa isso tudo ativo para ele conseguir identificar. Por isso que hoje, se tu for usar gasolina comum e mesmo no mapa comum e for botar a pódio, o teu carro vai ganhar pelo menos uns 15 eu até tinha te perguntado isso, né? Porque eu vejo às vezes o mapa para comum, mas no caso, se eu botar pódio, eu vou ter mais potência? Vai. Porque ele faz o ajuste da central mesmo. Porque justamente a pré-detonação dos cilindros não vai acontecer porque vai ter um combustível de melhor octanagem, então ele entrega mais avanço, acaba entregando mais potência também. Ele dá mais avanço. E daí consegue dar mais explosão, digamos assim. No caso aí que vem a potência. Cara, isso é muito interessante. E no caso, por exemplo, tem também o Superlogger, sei lá, se meu carro tivesse algum problema, a gente passou ele original no Superlogger. Já pegaria aqui, porque daí tem pressão de bomba de combustível, de baixa, de alta, tem a sonda, ele já pega todas as avarias, por exemplo, se tiver uma avaria já aparece aqui também. Sim, entendi. Então, nesse caso não tinha nada e... Daí no caso, bem saudável, iria o carro para manutenção, para resolver a manutenção, a revisão, para depois fazer, porque senão não tem muito sentido, né? Isso, a gente é muito bem aconselhado sempre, pelo Ed, pelo pessoal, de fazer uma avaliação no carro antes de iniciar as coisas, para não ter problemas que não são do mapa em si, né? Sim. Às vezes tu pega e, tô no Dino, quebrou um turbo, ou derreteu uma vela, alguma coisa assim, por nada.
Até o caso, no meu caso aqui que eu trouxe, né? Deixa eu voltar a câmera. Pra fazer também a troca do óleo do DSG, né? Sim. Que até eu tava falando com o André, que é bem interessante que muita gente só troca e não faz a adaptação. No ajuste. Como é que é mais ou menos isso? Eu tenho até curiosidade sobre isso. É o ajuste básico da mecatrônica, tá? Sim. Que ela pega os ajustes do ponto de embreagem lá, mede o desgaste da embreagem, mede todos os acoplamentos dela e armazena dentro da mecatrônica. Então, Tipo, fica na memória, digamos assim. Isso, daí às vezes o carro, por exemplo, troca o óleo, começa a dar aqueles tranquinhos, aqueles pulinhos, ou até tu mesmo comentou que já andou num carro que tinha remap de câmbio e dava os trancos. Foi até uma pergunta que eu fiz, né? Tipo, a TCU pra fazer o remap, eu gostaria de deixar o mais original assim possível, isso né? Aí. Então, o uso sempre tem que permanecer do mais original possível, né? Então, claro, a gente faz alguns upgrades, vamos dizer assim, Sim. que original não tem. Por exemplo, proteções por temperatura. Original, esse carro tu bateu chave, ligou, deu com os dois pés, ele vai te entregar os 220, 230 cavalos de roda original que ele tem. Com o nosso software, ele já não entrega mais isso. Ele tem um limitador de RPM em 4000 até X temperatura. Depois de tal temperatura, o software vai trabalhando para se proteger até chegar na temperatura alvo, que é liberado toda a potência do carro. Então, alguns softwares de fora também tem isso e a gente costuma deixar que é a proteção anti-cupim que chama. Sim, né? Entendi. Esse carro aqui eu comprei faz pouco, então não tinha trocado o óleo DSG. Nunca foi trocado, né? Então o carro 2017, sei lá quantos anos ficou e, cara, não dava tranco, mas é uma manutenção que é bem... Sim, é preventiva, né? Preventiva, acaba né? que melhora a vida útil. E como a gente vai fazer também o remap aí na TCU, eu acho que é bem interessante. Então, vamos para as próximas etapas. Então, pessoal, puxada com o carro original. Deixa só primeiro ele dar a temperatura. Sim. Dá a temperatura. Lembrando que o carro só tá com downpipe e difusor da Perfortec. E filtro. E aí, tá original? Muito forte pra ser original. Então, pessoal, como vocês viram, a gente passou o carro aí no Dino e veio um pouquinho a mais do que era pra ser o original. Falha, Nanga. Eu confesso que quando eu comprei o carro, até passei scanner, ele aparentava ser original, enfim. Mas tava falando com o Finn que agora ele me passou algumas posições aí. O que acontece às vezes é que quando o pessoal faz um mapa, por exemplo, e faz o retorno ao arquivo estoque, não sendo com o próprio ODIS, né, que é a ferramenta original, se o carro foi gravado com um tipo de ferramenta e foi voltado original com outro, pode ser que grave parcial somente ECU e permaneça alguma coisa de outro software. Entendi. Que provavelmente é o caso que aconteceu aqui. Sim. Porque o carro trabalha com sonda original, entretanto o boost dele tá trabalha um pouco a mais do que o normal. Chegou a vir em um 33, um 35 bar dali. Apesar do carro ter um downpipe e ter filtro já, é um pouco acima do normal. Então acaba que o torque dele passa um pouco do normal, veio 39 quilos, né? Sim. Então, até porque vocês já passaram um monte de GTI, sabe, né? Isso aí. Porque é pra vir difícil, aqui no... bem nascido no modelo MK7 vai vir 220, 225, assim, na comum, mais que isso é muito difícil vir. Sim. Aqui chegou a passar 241 e 39 quilos não de é torque. original, né? Não tem como. E então... E aí... Mas tá na comum, né? Sim, e desculpa te cortando, mas aí tu conseguiu ver no Superlogger, como a gente tinha falado antes. Isso, que nem a sonda dele tá igual, mas a pressão de turbina vem a mais do que deveria. Lá pra cima ela cai legal assim, mas o pico vem um pouco a mais.
E ele tem umas curvas um pouco estranhas, assim, Sim, entendi. de coisa. E o avanço é padrão, assim, 8 graus, não é o avanço original mesmo. Parece mesmo que é uma gravação parcial ou alguma coisa que Sim. possa ter ficado... Entendi. Então comprovou que era que a gente tinha falado antes, né? Que é a importância de passar o carro, enfim, no dinamômetro antes e depois, e também logado com o Superlogger ali pra gente conseguir entender o que se passa no carro realmente, Com certeza. né? Acontece bastante disso aqui não, meu carro é original, nunca teve nada. Sim. O meu carro era de um médico. É sempre assim. E também vocês têm uma base do dinamômetro, mas o pessoal também se apega muito aos números, né? Então o que a gente realmente quer mostrar aqui é os ganhos de diferença de antes e depois. Isso aí. E não basicamente só 280 ou 290 de roda. Isso aí. Porque o que realmente interessa mais são os ganhos. Isso aí, lembrando que daí todos os softwares também que são liberados, antes de tudo, eles são testados, muito bem testados, primeiramente por dealers, por alguém que, por exemplo, ou eu tenho um carro, ou um outro dealer Perfortec tem um carro, e vai testando até validar para o setup ser validado para o cliente final, né? Sim, entendi. Então, a gente procura não passar de 1,6 kg no mapa mais agressivo que tem, porque sabe que a IS-20 tem essa alimentação. Então, acontece muito da gente ter bastante carro aqui de vários clientes, né? Que, por exemplo, tem carro que já tem rodado 150, 160 mil km com o nosso software, de turbina original, desde o início, original, tudo, e não teve nunca problema nenhum. Então, ressaltando que a durabilidade é uma questão muito importante também. Show de bola. Então, depois a gente vai gravar o mapa aqui e vamos passar ele com estágio 2. Isso aí. Então, pessoal, passamos aí estágio 2 e tá aí o resultado. Fink, tu que manja muito. Tá aí então, 291 cavalos de roda, 52 kg de torque. O carro teve aí ganhos de 14 kg de torque em 2.900, 3.000 RPM, que é a faixa aqui onde é que mais se usa no dia a dia, né? E falando em picos aqui de potência, 237 para 291, um ganho total de 54 cavalos de roda. Pode notar aí que a Powerband inteira, em toda a faixa de RPM, a gente teve ganhos aí de pelo menos 50 cavalos de roda. Então, picos aqui trabalhando de 1.5 bar, caindo para 1.2 aqui em alta. É um software assim bem conservador, bem testado, né? Que nunca não teve nenhum problema. Então, voltar para segurança, gasolina comum e tudo. Aí lembrando que a gente botou um pouquinho de etanol junto, né? Que é para simular como se fosse com uma Podium. Então é um software que é bem ajustado para o trim ficar dentro dos parâmetros ali. Então ele permite usar gasolina comum ou então até um E40, que a gente tem um ganhozinho aí de uns cavalinhos a mais. E lembrando que essa aqui foi... Bom, o carro também não era 100% original, né? Tinha algum resquício de algum mapa, sei lá. Teoricamente, sim, passou um pouco acima do padrão. Então teria mais ganho se fosse fazer a comparação. Isso aí. Dá pra Mas pegar o que importa é que pra mim, pelo menos, não sei pra maioria do pessoal, mas o que importa é passar antes e depois e mostrar aqui o resultado. Aí, 54 cavalos de roda e 14 kg de torque. E também deu pra fazer o Rally Mode, né? Que ficou muito top, cara. Então, agradecer aí o pessoal da Vargas Car Service e também o pessoal da Perfortec, o Ed e o Israel, que fizeram toda a mão aí pra nós, né? Tamo junto. E quem tiver interesse em preparar seu carro, vou deixar aqui na descrição todos os contatos. Também tem esse carro tá com o difusor da Perfortec, também que ficou bem bacana o ronco, né? E o pedal também, né? E o pedal também para tirar aquele delay chato do acelerador. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Valeu!